Olá, pessoal. Continuando agora, estamos no terceiro momento da classe evangélica. Continuando com a aula passada, vamos agora discutir um pouco sobre Satanás, né, dentro da Bíblia. De uma forma infeliz, o ser humano aceitou, né, a voz de Satanás e uniu o coração com Satanás. Assim como quando nós aceitamos as palavras de uma pessoa, nós unimos o nosso coração a ela. O ser humano uniu o coração com Satanás, e a partir desse momento, o coração de Satanás penetrou no homem. E a partir desse momento, por mais que nós queiramos, nos esforçamos para viver conforme a palavra, da forma mais honesta, mais sincera, sem o nosso controle dentro de nós, há ódio, a maldade, a falsidade, a lasciva, a cobiça. Sabe, essas coisas surgem dentro de nós. Não é que nós desejamos essas coisas, mas a maldade está presente, a lasciva está presente, né? A cobiça está presente. E principalmente aquele coração de querer se estabelecer. Isso está sempre aqui dentro. Não é algo que eu desejei, não é algo que eu escolhi. Mas sempre isso está presente dentro de nós. Por que será? Porque o nosso coração uma vez se uniu com o coração de Satanás. Por isso, há dentro de nós, sabe, o coração de Satanás correndo. Então sempre vai surgir esses pensamentos. Não importa onde esteja, não importa quem seja, sempre, pessoal, dentro do humano tem aquele coração de querer se estabelecer. Então, nesse momento, vamos falar um pouco, primeiramente, sobre o pensamento, né, que Satanás coloca. Se nós vemos em Ezequiel capítulo 28, desde o versículo 21, fala sobre as características, né, de Satanás. Eu vou ler aqui em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 14 eu vou ler. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. É o querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa dos teus resplendor, lançai-te por terra. Pessoal, essas palavras aqui de Ezequiel capítulo 28 detalha muito bem quem é Satanás. Ele era guarda ungido, estabelecido por Deus, mas ele pecou. Porque ele foi arrogante, pessoal. A Bíblia fala que pela sua formosura, pela sua beleza, né? Então toda a arrogância começa onde, pessoal? É uma característica de Satanás que sempre se inicia com um ponto melhor do que os outros. Sabe, a beleza de Satanás, a diferença que ele tinha, a sua formosura fez com que ele, sabe, fosse arrogante. Vamos procurar também, pessoal, em Isaías. Por favor, os que têm a Bíblia, procurem junto. Isaías capítulo 14. Em Isaías capítulo 14, versículo 12. Vamos ler juntos. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Só fala aqui, né, que Lúcifer, né, ele era o chefe dos anjos, ele era, sabe, a estrela da manhã, a filha da alva.
Só que Satanás, o que dizendo com o céu? Eu subirei ao céu. Pessoal, uma característica de Satanás é essa. Ele sempre quer se exaltar, ele quer se estabelecer. Ele buscou estar no trono de Deus, na mesma posição que Deus. Então, mesmo tendo sido uma criatura de Deus, que havia sido formado por Deus, já que Deus o fez formoso e sábio, ele, vendo a sua formosura, a sua sabedoria, que havia sido dado por Deus para ele servir a Deus, ele, pela arrogância, por meio dessas coisas, se tornou arrogante e utilizou as coisas que Deus havia dado para ele contra Deus. Um ponto importante que nós devemos nos atentar aqui: formoso, sábio, glorioso. Todas essas condições que qualquer um de nós, pessoal, possamos ter, veio de Deus. Sabe, para que Lúcifer pudesse servir a Deus, Deus o ungiu, fez de uma forma formosa, sábia. Mas com isso ele ficou arrogante, foi contra Deus e foi expulso por Deus. E esse Satanás, hoje, dentro do coração das pessoas, pelo pensamento que ele coloca nas pessoas, vai fazer a mesma coisa, fazer com que as pessoas sejam arrogantes, se estabeleça, se exalte. Isso é uma característica de Satanás. Ele foi abandonado por Deus, ele foi expulso do céu porque ele queria tomar o trono de Deus. Então Satanás, agora pelo ser humano, está querendo novamente fazer isso. Sempre Satanás está querendo colocar um coração de se exaltar em um ser humano para que o ser humano também seja contra Deus. Só todo o início da desconfiança para Deus, todo o início daquela discórdia com Deus, é um coração que provém de Satanás. Satanás não consegue ver o ser humano unir o coração com Deus e ser feliz. Por isso, a infelicidade é algo que provém de Satanás. Já que Satanás não tem uma forma física, ele não fala diretamente conosco. Então, como ele agiu em Gênesis capítulo 3? Por meio de uma serpente, né? Também em Apocalipse fala sobre o inimigo, citado como inimigo, como um dragão, não é? É um ser que tenta o ser humano, que atenta o ser humano para que ele seja contra Deus. O diabo é aquele que quebra a palavra de Deus e coloca dentro de nós um coração diferente do coração de Deus. O diabo sempre vai nos fazer ser contra Deus. Pessoal, o diabo não vai chegar em vocês e falar assim: olha, viva de uma forma má, peque. Não, Satanás é muito esperto, ele é muito sagaz. Ele coloca um coração diferente do de Deus. E se fizer isso, o homem não consegue mais unir o coração com Deus. Então coloca um coração diferente e faz com que o ser humano seja contra, naturalmente. Isso é o trabalho de Satanás. Só todo pecado, toda arrogância que sai dentro de nós vem de Satanás. Então, pessoal, pensem, qual será o mundo que Satanás deseja criar? O trabalho de Satanás é, enganar o coração do homem para que eles partam de Deus. Que coração é esse? Aquele coração voltado para mim. Aquele coração que quer se estabelecer. Aquele coração que é todo centrado em si, egocêntrico. Uma vez eu pensei, poxa, por que será que é mal eu viver para mim mesmo? Pessoal, todos vivem para si mesmo, não é verdade? Todos primeiro vão viver para si mesmo, não é? Mas por que isso é mal? Todas as pessoas querem se estabelecer, querem alcançar uma... Por quê? Por que isso é mal? Por que eu viver voltado para mim mesmo é algo mal? Por quê, pessoal? Isso é uma característica de Satanás, isso provém de Satanás. Então, vivendo conforme esse coração, como o mundo está vivendo, indo à destruição sozinha, por si. Todo mundo voltando para si, vivendo para si mesmo.
Só que o que é mais poderoso? Deus viver por mim? Deus ser o responsável da minha vida? Ou vocês estarem à frente das suas vidas? Vamos supor, eu, por mim mesmo, para mim mesmo. Eu fiz um seguro de vida para quando eu tiver um câncer, por exemplo. Vamos supor, eu fiz esse seguro, mas esse seguro pode evitar o câncer? Não, esse seguro vai fazer o quê? Se eu contrair um câncer, desenvolver o câncer, eu vou poder ter um tratamento. Então, o seguro que nós podemos fazer é isso. Aí, quando vier o câncer, eu vou ter um meio para poder tentar tratar. Então, a nossa capacidade, a nossa condição para nós mesmos é algo muito limitado. Isso vai trazer felicidade para nós? Lógico que não. O mundo hoje, pessoal, é uma vida social muito endurecida. Por quê? Todo mundo vive voltado para si mesmo. Todo mundo quer se estabelecer. Principalmente nas épocas atuais. Quando a pessoa não quer fazer, não quer. Quando ela gosta, ela quer. Quando é da sua vontade de fazer, ele tem que fazer. Ninguém vai pensar no outro. Todo mundo está vivendo para si mesmo. E já que todos são egocêntricos, aquilo que é diferente dele vai ser motivo para ódio, vai ser motivo para discórdia, vai ser motivo para discussão. Isso vai gerar em roubo, em agressão, em morte. Então, Satanás entrando no coração do ser humano, fez o ser humano, se corromper. Hoje em dia, pessoal, as pessoas mesmo cometendo erros, fazendo maldade, eles falam, mas, cara, pode acontecer. Só Deus, que é o Criador. O que Deus fala sobre o mundo de Satanás? Só Deus, ele é onipotente, ele é unilateral. Deus é um ser que existe, sabe, sem a ajuda ou a necessidade de qualquer outra existência, outra criatura. E Deus nos deu coração de amar. Deus é o início do amor. Ele é a imagem do amor, a existência do amor. Deus é um ser que é independente, ele é sustentável por si só. O ser humano não. O ser humano é necessário alguém criar, é necessário, ter um outro ser o ajudando. Deus sabe, mas por que Deus criou o homem? Uma vez perguntaram. Um estudioso perguntou. Por que Deus, mesmo sabendo que Adão e Eva iriam pecar, por que então ele criou Adão e Eva? O pastor Parker escutou essa pergunta. Ele respondeu assim, pessoal, vocês sabem que se tiverem filhos, seus filhos vão ser desobedientes a vocês, vão aprontar um dia ou outro ou não? Sabe, mas por que tem filhos então? Pessoal, isso é amor, não é verdade? Se ele tiver o filho, é meio inútil para a vida, né? Se for questionar essas coisas. Mas por que tem filhos? É amor, é amor. Só para Deus, nós também somos inúteis, mas por que Deus nos criou? Amor, por amor. Só o mundo de Deus é o mundo da palavra de Deus. E o mundo de Satanás é o mundo do nosso pensamento. Só que nós temos nós somos propícios a crer mais no nosso pensamento, não é verdade, pessoal? Principalmente, vamos supor que as pessoas estão conversando lá num certo grupo, só que eu chego nesse grupo e as pessoas param de falar, ficam tudo quieto. O que as pessoas vão pensar? O que vocês pensariam? Olha, estão falando de mim. Tá vendo? Já que estão falando de mim, é que eu cheguei aqui, eles pararam. Eles estão falando de coisas que eles não querem que eu ouça. Sabe, pessoal? Só não há nada pior que o pensamento, não há nada melhor do que o pensamento para causar mal entendidos. E Satanás sempre vai trabalhar por onde? Pelo pensamento. E o problema é que as pessoas acreditam que o pensamento posto por Satanás é o seu próprio pensamento. O mundo de Deus é o mundo da palavra de Deus. O mundo de Satanás é o mundo do pensamento. Em João capítulo 13... fala, quem colocou o pensamento em Judas Iscariotes para vender Jesus? O diabo colocou esse pensamento. O diabo colocou esse pensamento de vender a Jesus em Judas Iscariotes e o enganou. Hoje em dia também é a mesma coisa.
Satanás querendo enganar vocês, o que que vai fazer? Vai colocar um pensamento. E a pessoa vai acreditar que aquele pensamento posto pelo diabo é o seu próprio pensamento. Em Gênesis capítulo 5, né, capítulo 6, versículo 5, fala que todo o desígnio do ser humano, todo pensamento do ser humano é mau. Então nós temos que sempre verificar isso. Vamos procurar em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Ali, rei Saul, ele é enganado. Em que ponto? 1 Samuel capítulo 18, versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram eles a Davi, e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com os bons olhos. Aqui tem o coração de Saul. Só depois que Davi venceu Golias, né? Todo mundo veio ali prestigiar Davi, foi agradecer Davi. Só Saul não conseguiu destruir ninguém ali. Davi é que conduziu aquela guerra para a vitória. Mas aí entrou um pensamento em Saul. Olha, tá vendo? 10 mil estão ali com Davi. Ele está querendo tomar meu reino. Ele vai agora tomar o meu reino. Entrou esse pensamento nele. Esse pensamento é igual um veneno que entra no nosso corpo. Isso arrasta o pensamento, arrasta o nosso coração. Por causa de um pensamento é que as pessoas se divorciam, por causa de um pensamento as pessoas abusam, por causa de um pensamento as pessoas cometem crimes, por causa de um pensamento as pessoas sofrem, pessoal. No momento que Satanás coloca um pensamento e a pessoa acredita que aquilo é dele, é enganado e vive sofrendo. Uma pessoa que eu conheço, sabe, a sua esposa começou a frequentar lugares para dançar, né? E quem fez isso, quem levou ela, havia sido sua cunhada, ou seja, a irmã da esposa desse homem. E o que que ele fez? Ele ficou muito bravo, perdeu a consciência e acabou matando ela. Depois ele fala, isso não fui eu. Uma outra força, uma raiva tomou conta de mim que, tipo, fez eu fazer isso. E ele, sabe, com toda a raiva, ele foi preso também, injustiçado. E ele queria ter bom comportamento ali na prisão, pra quê? Pra sair rápido. Pra se vingar logo. Só que ali dentro, enquanto estava preso, ele encontrou o livro do Pastor Park, recebeu a salvação. E ele descobriu isso. Ah, não fui eu. Não fui eu que realmente cometi aquele homicídio. Uma outra força conduziu meu coração. Só Satanás. Satanás coloca ódio no coração das pessoas. Faz com que as pessoas guerriem. As pessoas tenham inveja. Uma força diferente do meu coração. Uma coisa que é independente do meu desejo. Sabe? Satanás coloca essas coisas. Por isso na Bíblia fala, né? Que as pessoas são como aquele... É como se fosse um filhote de cuco, né? O cuco coloca ali os seus ovos na perdiz e a perdiz acredita que aquilo é o seu ovo, seu filhote. E fica cuidando daquilo, fica chocando aquilo. Tem muitas pessoas hoje que estão sendo enganadas, acreditando no seu próprio pensamento, realmente acreditando no seu próprio pensamento, sendo que é o pensamento do diabo. Então é uma coisa exata. Não sou eu, é um pensamento, uma força que há dentro de mim posto por Satanás. Só que ninguém pensa nisso, ninguém considera isso. Uma coisa que nós devemos saber é que esse pensamento que está dentro de nós não é meu. Quem colocou, pessoal? Satanás. Quem colocou em Judas Iscariotes o pensamento de vender Jesus? Foi o diabo. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 2. Vocês devem se lembrar disso, que Satanás sempre vai querer levar vocês para a infelicidade. Em Gênesis capítulo 2 aparece esse diálogo, né, entre Adão e Eva. Deus havia dito para o homem... O que Deus vai querer dar para o homem? Vida, fé. Mas o que Satanás quer?
Se nós vermos no diálogo entre entre Eva e a serpente, tem uma colisão entre as palavras de Deus e a palavra de Satanás. As palavras de Satanás sempre vão fazer desconfiar a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai plantar fé e as palavras de Satanás sempre vai plantar desconfiança. Não importa com quem, é importante com quem vocês vivam, com quem vocês estão em comunhão. Porque toda desconfiança, tudo que faz desconfiar da igreja, da palavra de Deus, do servo de Deus, é de Satanás. Deus nunca plantou desconfiança em ninguém. Quem planta desconfiança é Deus. Então nós podemos ver, nossa, desconfiança, poxa, isso é Satanás. Olha, desobediência. Desobediência pertence a quem? A Satanás. Nós temos que distinguir isso dessa forma. Deus nunca colocou desobediência, desconfiança no coração de Adão. Não, sempre plantou fé e esperança no coração dele. Mas Satanás colocou algo contrário à palavra de Deus, oposto à palavra de Deus, desconfiança. Então a vida pode ser decidida dependendo de quem você escuta. Se você escutar sempre a desconfiança, você vai viver cheio de desconfiança. E depois da conversa, depois do diálogo, o que é importante? A escolha. Sabe, a Eva conversou com a serpente, aceitou as palavras do diabo e decidiu o quê? Aceitar a palavra da serpente. Quem aceita a voz de Deus vai falar as mesmas palavras de Deus, vai falar aquilo que Deus fala. Só que Satanás quer impedir isso. Por quê? A serpente tem aquele desejo de querer se igualar a Deus, estar superior a Deus. Então Satanás coloca um coração diferente da palavra de Deus, faz com que as pessoas aceitem o coração de Satanás. E o ser humano, dessa forma, escolheu aceitar o coração do homem, o coração de Satanás. Satanás coloca um pensamento errado para que nós não sigamos a Deus. Ele nos atrapalha nisso. Por isso que existem tantos mal-entendidos. Só se nós não verificarmos a origem do nosso pensamento, no momento que eu aceito o pensamento, ele começa a crescer dentro de mim, começa a gerar frutos. Se eu aceito um pensamento como uma verdade, reconheço aquilo como certo, aquilo cresce no nosso coração e começa a dar frutos. E o problema é que o ser humano não tem como evitar de ser enganado por Satanás, porque o Satanás ele sempre vai colocar um pensamento que está conforme o seu coração. E eu acho que não é um exagero nós falarmos que a origem do nosso pensamento é Satanás, porque quem coloca o pensamento é Satanás. Nós temos sempre que verificar se é verdade ou não. Pessoal, vocês já passaram por um calote de telefone, por exemplo? Não é verdade. Mas no momento que a pessoa que atende o telefone aceita aquilo como verdade, começa a depositar dinheiro, né? Entrega as coisas. Então, e como Satanás enganou Adão e Eva? No dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e se tornarão igual a Deus. Se tornará igual a Deus. Essas palavras, pessoal. Esse pensamento errado foi posto em Eva e ela aceitou isso como uma verdade. Então, quem não verifica as palavras, os pensamentos que Satanás coloca, sempre vai ter muito mal entendido. E por aceitar um coração, um pensamento errado, eles abandonam a verdade de Deus. Se nós vermos aqui, só no coração do homem pode entrar o pensamento de Deus e o pensamento de Satanás. Pode ter pensamentos claros, de gratidão, de alegria, ou pode ter pensamentos de trevas, de escuridão. O pensamento vindo de Deus sempre vai ser otimista, gratidão, felicidade. Mas algo que é posto por Satanás vai ser trevas. Pessimismo, preocupação, angústia, infelicidade, desconfiança. Satanás vai colocar esses corações. Então nós temos que verificar os pensamentos que estão dentro de nós, temos que verificá-los. Calma, isso aqui veio de Satanás?
Isso aqui vem de Deus? Vocês devem, com certeza, verificar isso. Por quê? Sempre vai surgir esses dois pensamentos, da parte de Deus e da parte do ser humano, da parte de Satanás. Só aqui na imagem fala que o pensamento me engana. Se nós simplesmente seguirmos os pensamentos que surgem no nosso coração, vão encontrar com fracasso. Quem verifica, vai verificar, poxa, esse pensamento vai ser proveitoso para mim? Vai ser algo bom para mim? Não vai passar por isso. Mas se não verificar, calma aí, esse pensamento vai me levar para o sucesso. Se você só aceita e segue, o pensamento engana, pessoal. Vamos organizar isso em seus corações hoje. O que nos faz ser tristes, infelizes? O que leva a nossa vida para a morte, No começo é um pensamento que parece que se eu seguir, vou ser muito feliz, vou ser muito alegre. Devem se lembrar que o início dos pensamentos podem ser de Satanás. E se seguir o pensamento posto por Satanás, que é um engano, isso vai levar vocês para a infelicidade. Tem aqueles pensamentos que é voltado para mim, sabe? Que parece que vai ser muito bom, se eu seguir vai ser muito proveitoso para mim. Só tudo isso é de Satanás. Como um pensamento meu para mim mesmo pode ser superior à proteção de Deus na nossa vida, por exemplo? Quantas pessoas já passaram por dificuldades por ter seguido um pensamento, isso vai ser bom para mim? Só tem esse exemplo, pessoal. Isso é na época da China, não é muito tempo atrás. É um pensamento errado que trouxe grandes perdas. Uma vez essa criança ele pensou, nossa, os pássaros comem, como é que fala? Comem do trigo. Então, eles são ruins. Aí o que ele fez? Ele decretou a lei para matar os passarinhos. Aí pegaram com veneno, ou pegaram com estilete, com estilingue, né? E mataram muitos passarinhos naquela época. Em 1958 isso aconteceu. Por 3 anos eles fizeram esse movimento. O que aconteceu? Já que não tinha mais pássaros ali, naquele lugar, gafanhotos começaram a invadir as plantações. E naquela época, não foram 4 mil, sabe, 40 mil pessoas morreram de fome. Dá até certo, é um pouco engraçado, né? Mas, pessoal, isso é sério, isso aconteceu. Um pensamento que entrou nele, que pareceu ser correto, que ele seguiu todo sincero, de todo o coração, no final das contas trouxe morte. Então isso é um exemplo, mas se vocês verem os pensamentos que entram no coração do homem, tem mais pensamentos que resultam em felicidade ou em infelicidade? Vocês têm mais pensamentos positivos e felizes ou mais pessimistas? Tem até estudos que comprovam que o ser humano tem mais pensamentos pessimistas do que otimistas. Tudo é engano de Satanás. E esses pensamentos, no início, parece que vai ser muito bom, vai ser muito correto. Então, se nós vermos lá em Gênesis capítulo 2, o fruto do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal, quando chegou na boca da serpente, né, aquele fruto que Deus ordenou para que não comesse, como ele retratou? Que é bom, vai dar sabedoria, é bom, sabe? É um fruto bom, é gostoso, vai te dar coisas boas. Sabe, o diabo fez com que ela enxergasse aquele fruto de morte como algo muito bom, muito positivo. Pessoal, um cogumelo muito bonito, com cores. Geralmente esses cogumelos são os venenosos.
Aquele fruto que Satanás falou que será bom aos seus olhos, que lhe dará sabedoria e entendimento. Pessoal, isso é um engano de Satanás. Caíram ali é a destruição. Então tem que verificar sempre se é um pensamento que vem de Satanás ou não. Tem que ter essa atividade de verificar, né, de distinguir o que vem de Deus, o que vem de Satanás. Tem que sempre verificar baseado na palavra. Ah, na palavra diz isso, então isso aqui é errado. Agora vamos falar sobre o pecado e a transgressão, a iniquidade. Pessoal, o pecado, primeiramente, ele entrou em nós. Está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por meio de um único homem, entrou o pecado no mundo, a Bíblia diz. O pecado é algo que entrou no mundo. A Bíblia não fala que um homem pecou e, produziu o pecado. Não, o pecado entrou na humanidade. Entrou no mundo. Como? O pecado não é algo que vem, produzido por nós. É algo que entrou em nós. É de fora para dentro. A Bíblia afirma isso, que o pecado não é produzido dentro de nós, mas ele veio, ele entrou em nós. Quando nós caímos assim numa miragem, né, em algo que não é verdade, realmente estamos em engano. Se nós vemos no filme Ben-Hur, né? Se ali tivesse escutado também a voz das pessoas, teria morrido, mas se ele ficasse preso ali naquele mal-entendido, naquela ilusão, morreria. Mas ele superou isso, verificou, superou e venceu. Teve um jovem que falou que estava com AIDS. Ele viu alguns sintomas e falou, não, eu tô com AIDS 100%. Mas o pastor Park falou assim, não, jovem, vai lá no hospital, faça os exames. Ah, não adianta, pastor, eu tô com sintomas. Não, vai lá no hospital, faz os exames. Foi lá e não era AIDS. Quando as pessoas, tem muitas vezes que nós acreditamos em imaginação, coisa que não é verdade. Isso é loucura, né? Quem é o louco, pessoal? Ele enxerga o que quer, do jeito que quer. Ele acredita no que quer. Tem uma coisa muito perigosa aqui. O que é? Tem o perigo em relação ao pecado, sobre a ilusão do pecado. O que é isso? É você imaginar as coisas em relação ao seu pecado. Pessoal, existe a sentença que Deus deu em relação ao pecado. E não é qualquer um que fez, foi Deus. No julgamento, o que é importante? Não importa o que as pessoas falem, o que é importante, o que vai ter peso ali, que vai definir as coisas, é a voz do juiz. Então, vocês, no seu conhecimento, vocês, na sua ilusão, vocês podem falar, eu recebi, eu tenho pecado, eu pequei. Mas o que Deus está dizendo na sua sentença? Não, que não tem mais pecado. Ou vocês, na sua ilusão, podem falar, não, eu recebi a salvação, eu vou para o céu, eu tenho certeza. Sem ter recebido a remissão dos pecados. Então tem que ter o conceito da palavra de Deus, a palavra de Deus, do juiz. As pessoas, já que em seus corações são os seus próprios juízes, eles querem se definir se é pecador ou não. Isso é um engano, pessoal. Só vamos ver aqui em relação ao pecado. Nós podemos citar aqui, um cordão, né, de ouro folhado. Sabe, a bondade citada por Deus. Sabe, a transgressão cometida. O que é arrependimento, né? Vamos citar essas coisas. Por exemplo, sabe folhados, pessoal? Nesse livro, né, Como Crer em Deus, tem esse relato, essa história.
Uma vez o pastor Park, ele foi presenteado, né, com alguns colares folhados e ele foi pego na alfândega, né? E eu escutando aquela história, e eu concordei, é verdade. Não é por ter essa aparência dourada, por ser dourado, que é ouro. Tem que ver, assim, o interior daquilo. Pessoal, não é por ter cor de ouro que é ouro. Por fora e por dentro tem que ser a mesma matéria, né? Tem que ser ouro puro. Isso é ouro de verdade. No momento que em algum ponto há uma mudança de material, aquilo não é ouro puro, aquilo não é ouro. Pode mudar a forma, mas ouro sempre vai ser ouro. As propriedades do ouro sempre vai ser ouro. E a bondade que Deus se refere é assim também. Lá na alfândega, né, eles começaram a raspar aquelas bijuterias. No começo era cor de ouro, só que vai raspando, vai raspando, vai raspando. O que vai acontecer? Vai começar a sair outro material. Então aquilo não é ouro. Pessoal, a bondade que Deus cita é assim. Quando Deus fala de bondade, quando Deus fala que o homem não tem bondade nenhuma, ele se refere a isso. Porque se fosse uma verdadeira bondade, por mais que você raspasse, vai ser o quê? Bondade. Sempre tem que ser bondade, sempre tem que ser contínuo essa bondade. Só que, pessoal, nos seus casos, se a gente começar a raspar o coração de vocês, sabe, aprofundar o coração de vocês, quando a gente começa a cutucar o coração de vocês, não surge raiva também? Não surge ódio também? Irritação? Por isso, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus ele falou que todo pensamento, todo desígnio do coração do homem é completamente mal, sempre mal. Então, a bondade do homem, entre aspas, é como se fosse aquele folhado. Aparentemente é bom. Exteriormente parece bom, mas se entrar no profundo do coração, o que tem lá dentro do ser humano? Falsidade, maldade, vocês entendem isso? Eu cresci escutando que eu era uma pessoa muito gentil, muito bondosa. E eu também acreditei nisso, pessoal. Eu aparento ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. É por isso que vocês se enganam. Principalmente pessoas que, sabe, passam a perna nos outros, né? Pessoas caloteiras. Todas elas, pessoal, aparentam ser uma pessoa maravilhosa, muito bonita, pessoas muito bem organizadas, muito gentis. Então, tem muitas pessoas que são enganadas por pessoas bonitas, pessoas gentis, bem vestidas. Pessoal, não se enganem. Se nós vermos o coração do humano, o centro do coração do homem, o homem é sempre mau, é sempre corrupto. Mais corrupto do que todas as coisas é o coração do homem, a Bíblia diz. Só que isso está coberto, está banhado, né? Está com outra aparência. Mas, pessoal, o coração do homem não é bom. Não há bondade, a Bíblia diz. A bondade que Deus fala é aquela bondade que é 100%, desde o começo até o fim. Do princípio até o fim, sempre é bom. Só isso sobre o pecado. Qual que é o pecado aos olhos do homem? Uma má conduta, né? Um erro. Uma ação errada. Mas qual que é a maldade que Deus cita? Não crer em Deus. Tudo que não vem de fé é pecado. Deus ele descreve o pecado como não crer em Deus, estar longe de Deus. O ser humano define pecado como más obras, né? Um erro, um ato cometido de maldade. O ser humano afastado de Deus, Deus vai falar, é sempre mal. Então vamos procurar uma vez em Romanos, capítulo 7, versículos 19 e 20. Por favor, pessoal, procurem junto. Romanos, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Se acharam, vamos ler todos juntos. Capítulo 7, versículo 19.
Um, dois, três e... Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Só que tem um versículo muito importante. Quem é, sabe, o autor da transgressão, da iniquidade? Só eu desejo fazer o bem, mas acabo fazendo o mal que não quero. Por quê? Desejar fazer o bem é diferente de você poder fazer o bem. O que a Bíblia fala? Aquele que me faz pecar não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Diferente do que as pessoas falam. As pessoas falam, não, você cometeu esse pecado, você fez isso. Só que o que a Bíblia fala? Não, não é você, não sou eu que peca, é o pecado que habita em mim que me arrasta para o pecado, me faz pecar. Satanás é que me faz pecar, a Bíblia está dizendo disso. A Bíblia fala que não é eu, não é a pessoa, é Satanás que faz ela pecar. Enganada por Satanás é que as pessoas cometem crimes. É enganado por Satanás, sabe, pela cobiça que ele coloca, pela lasciva que ele coloca, pela escuridão que ele coloca, pelo ódio que ele coloca, é que as pessoas acabam cometendo as transgressões. Sabe, a origem do pecado, a origem que faz as pessoas pecarem, aonde? É Satanás. Nós simplesmente somos uma ferramenta que Satanás utiliza a partir do momento que aceitamos o coração que ele coloca. Então, mesmo eu querendo fazer o bem, eu faço o mal que eu detesto. Então, o que Paulo ele percebeu? Ah, não sou eu quem faço, é o pecado que habita em mim, é Satanás. Paulo descobriu isso. Então, pessoal, como podemos nos converter, ou seja, nos arrepender do pecado? Quando falar de arrependimento, já que as pessoas acreditam que, sabe, a origem do pecado é ela mesma, foi ela que cometeu aquilo, elas pedem perdão pelo seu pecado. Muitas igrejas têm esse mal entendido, confundem isso. Pedir perdão, isso não é arrependimento. Pedir perdão para receber uma remissão de pecado, isso é algo completamente diferente da Bíblia. Deus ele falou que, sabe, a nossa carne vai voltar a ser pó. Não é verdade? Qual foi a maldição que Deus deu à serpente? Tu comerás o pó da terra. A carne que já aceitou o pecado, Deus já abandonou isso. Deus fez com que a serpente se alimentasse dessa carne. A bondade vem de Deus, a palavra de Deus. Nunca da nossa carne vai sair bondade, pessoal. Por quê? A carne está sendo dominada por Satanás e por isso jamais poderá ser bom aos olhos de Deus. Já que vocês pensam que o pecado cometido é originado de vocês mesmos, que vocês são a origem do problema, do pecado, vocês pedem perdão por isso, ainda acreditam que isso é se arrepender e que isso é o meio de receber uma remissão. Isso está errado. Tem muitas pessoas que se confundem ainda falando que você confessar o pecado é um arrependimento. Confessar o pecado e arrependimento são coisas diferentes. O que a Bíblia está dizendo, pessoal? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso está citado em Gálatas capítulo 5. Isso sai da onde, pessoal? Da carne. Deus não tem expectativa nenhuma na nossa carne. Deus
Ele sabe do que Satanás faz pela nossa carne. Só tem pecado, só tem maldade. Já que Deus entregou a nossa carne a Satanás, Deus não espera nada da carne. Deus fez com que nós também esperássemos de Cristo. Ele nos deu Cristo. Pessoal, vocês acreditam que ainda de vocês vai sair alguma bondade? Da carne de vocês vai sair alguma bondade? É engano, pessoal. Não tenha essa expectativa em si mesmo. Deus já entregou a Satanás. Então a carne não consegue viver sem pecar. Por isso nós não podemos depender da carne, confiar na nossa carne, mas sim em Cristo e viver na fé em Cristo. Vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento. Fala sobre aquele coração que está unido com Satanás, ou seja, que está junto de Satanás, deixar esse coração e voltar para o coração de Deus e se unir com ele. Né? A humanidade partiu de Deus e se uniu com Satanás. Então o que é arrependimento? Partir de Satanás e voltar para Deus, unir o coração com Deus. Isso é arrependimento. Sabe, um ser que uniu o coração com Deus está numa área onde Satanás já não pode atuar. Isso é uma pessoa arrependida, isso é arrependimento. Eu saí da pertença de Satanás ali, sair do domínio de Satanás, voltar o coração para Deus e unir o coração com Deus. Só que tem a história do filho pródigo, né, que é muito famoso. Esse é um quadro, né, que relata, né, esse trecho da Bíblia, que é o filho pródigo. Então, esse quadro, essa pintura feita baseada em Lucas capítulo 15, tem muito conteúdo dentro dele. Tá vendo aqui o filho pródigo? Ele está sendo abraçado pelo pai. Nesse lado está claro. Só que o filho mais velho ali está do lado, nas sombras e do lado escuro. E sabe, as mãos do pai estão sobre as costas, é muito visível. Isso também tem significado. A sua mão esquerda está ali apoiando o filho, a sua mão direita está abraçando o seu filho, sabe? Tem essas interpretações. Eu não sabia, mas depois que eu vi o significado disso e vi a imagem, nossa, é incrível. Uma vez eu palestrei sobre esse quadro e o pessoal falou, nossa, ele é artista, né? Pessoal, sabe por que o pai ali tá com os olhos meio fechados ali? Eu assim interpreto. Será que não é uma ligação que tem com Isaac, por exemplo, na história de Isaac e Jacó? Ou de Jacó e Esaú? Que não podia ver direito, não questionou, né, a impureza, não questionou as imperfeições do seu filho e o abençoou. Só a Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 38 sobre o arrependimento também. E o que diz lá? Né? Arrependei-vos para a remissão de pecados e receba o Espírito Santo de presente. Ou seja, tem que ter o arrependimento, mas o arrependimento em si não é remissão dos pecados, não é perdão dos pecados. Você tem que se arrepender para poder e depois receber a remissão dos pecados. Aí sim terá como presente o Espírito Santo. Então, o arrependimento é um processo para a salvação. A salvação é você aceitar pela fé o que Jesus Cristo, pelo seu sangue, lavou os seus pecados. E quando nós cremos nisso, temos a fé nisso, é que nós recebemos como presente o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre, né, uma nova aliança. Diferente da aliança feita com seus pais. Deus fala, pois escreverei na sua mente e no seu coração as inscreverei. Deus não quer mais agora aquilo escrito na tábua de pedra. Ele quebrou aquilo, ele cobriu aquilo.
Deus agora quer inscrever no nosso coração o quê? Ele quer inscrever o seu coração dentro de nós. Ele quer guardar as suas leis dentro da nossa mente. No nosso coração, nós vivermos isso. Isso é da vontade de Deus. Só se Deus coloca o seu coração dentro de nós, não necessita mais ele ficar ordenando, ó, você tem que viver de uma forma bondosa, de uma forma correta. Não, Deus ele deseja colocar o seu coração em nós, e é natural a gente viver como Deus. Só que o diabo, o que ele faz? Coloca um coração contrário, diferente do de Deus. Por isso Deus ele falou, não, eu lhes imprimirei na sua mente, no seu coração as escreverei. Só o que nos faz voltar para Deus? Isso é arrependimento. Quem se arrepende, recebe a palavra de Deus, recebe o coração de Deus. Viver servindo a Deus para essa pessoa é de gratidão e de alegria. O que nós vemos em Isaías capítulo 55? Isaías 55, versículo 7, fala para deixar o pensamento, deixar o caminho. E o que fala? Volta, volta. O diabo enganou as pessoas e fez com que todas as pessoas confiassem no seu próprio caminho. O que Deus está falando? Volta, deixa isso, deixa o perverso seu caminho, inique seus pensamentos, converta-te ao Senhor. Pessoal, isso é arrependimento. Converter-te dos caminhos colocados por Satanás e voltar para Deus. É ali que nós podemos ver o amor de Deus. O amor de Deus é que nos conduz, nos arrasta. Vamos ler hoje, pessoal, em Romanos capítulo 2. Versículo 4. Que ele fala aqui, né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Só o que a Bíblia está falando? Despreze que a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus é que conduz ao arrependimento. Só as pessoas pensam que Deus, né, ele castiga, ele bate pra gente voltar forte, sabe, forçadamente. Lógico que pode ter momentos na nossa vida que Deus permite uma dificuldade, mas pra quê? Porque Deus nos ama, ele quer nos fazer voltar para ti. Ele está esperando, ele é longânimo, ele é paciente, ele é tolerante. Só uma pessoa que cai num redemoinho de água, ela não consegue sair de jeito nenhum sozinha. Por mais que nade muito bem, sozinha ela não consegue sair. Ali é necessário um salvador, um resgatador. Só já pensaram nisso? Então vocês pecaram, cometeram um pecado. O pecado em si é como se fosse um redemoinho na água ali. Por mim sozinho jamais poderei me livrar disso. Drogas é assim, não é verdade? Vício em jogos é assim. Álcool é assim. Se eu uma vez afundar nisso, uma vez cair nisso, eu por mim sozinho não consigo sair. As pessoas pensam assim, calma aí, se eu melhorar um pouco, se eu aguentar um pouquinho mais, se eu decidir em fazer, só é engraçado escutar isso. Se eu decidir fazer, eu também já pensei muito isso. Não é porque eu não decidi fazer ainda, mas se eu decidir, eu faço. A questão é que é difícil decidir o coração. É lógico, é só decidir o coração, só que ninguém decide o coração. Por si, as pessoas não podem se livrar do pecado, por isso é necessário um salvador. Tem que ter um salvador para eu poder ser resgatado. Então, pessoal, quando fala de arrependimento, tem uma coisa errada. Tem aquele arrependimento que não é tirar da raiz, sabe? É só tirar os frutos. Sobre o pecado, pessoal, muitas pessoas ainda caem nisso de faça isso, não faça isso. Sempre colocam uma lei.
Só que não é uma lei, pessoal. Tem que resolver a origem do problema. Tem que descobrir que o ser humano, por natureza, não tem como evitar o pecado, não tem como vencer o pecado. Depois que conhece a origem do problema e volta o coração, sabe? Isso é arrependimento. As pessoas foram unidas com Satanás. O coração das pessoas pertence a Satanás. Por isso não adianta você se dedicar, se esforçar. Essas coisas não vão ser o suficiente para vocês serem libertos do pecado. Tem que vomitar aquele fruto do conhecimento do bem e do mal que foi posto por Satanás. Aquilo que eu considero certo e errado, o meu conceito, que é diferente da palavra de Deus, tem que ser jogado fora e voltar para a palavra de Deus. Isso é arrependimento. Quando a gente vai curar uma doença também, a gente busca a origem da doença. Não busca curar os sintomas apenas. Quando temos febre, por exemplo, nós não pensamos simplesmente em baixar a febre. Temos que descobrir o porquê daquela febre e tratar o motivo. A febre tratam assim, mas o coração, o pecado, sobre o espírito. Sabe, a origem do pecado é Satanás. Tem que descobrir isso. O diabo colocou esse pensamento no meu coração. Se eu seguir meu pensamento, eu não posso, isso é fracasso. Esse pensamento que parece ser bom, que parece ser correto, se eu seguir isso, calma aí, isso aqui veio de Satanás. Se eu seguir isso, eu vou fracassar. Tem que buscar essa origem. Aquela pessoa que confia muito em si, muito no seu pensamento. Por exemplo, naquela parábola da vinha, todas as pessoas que entraram ali, os que entraram primeiro, os que entraram depois, todos estão confiando em si. No caso de Pedro, pessoal, Pedro, ele falou, por mais que eu morra, eu não negarei o Senhor. Ele acreditava que ele tinha fé, que ele não negaria Jesus, que ele era diferente dos outros discípulos. Ele acreditou nesse pensamento legítimo, esse pensamento sincero que estava dentro dele. Ele não sabia que isso era um pensamento que havia sido posto por diabo. Jesus Cristo falou, tu me negarás 3 vezes. E quando isso aconteceu, ele descobriu quão falso ele é. Aí ele ficou decepcionado. Como assim? Eu não sou discípulo. Só que Jesus Cristo novamente foi em busca dele, né? E plantou amor no coração dele. Fez ele se lembrar do amor que ele tinha. Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais que os outros? A partir daquele momento, Pedro não consegue responder com tanta certeza. Sim, ele tem amor por Jesus, mas ele não tem aquela convicção de falar, poxa, ó. Aí no final ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? E Jesus Cristo faz dele, né, um discípulo, um pregador do evangelho. Pessoal, nós temos que negar a nós mesmos. A Bíblia fala, negue a si mesmo, né, tome a sua cruz e me siga. Espero que todos vocês possam alcançar essa bênção de poder negar a si. Muito obrigado, eu termino a minha aula aqui. Muito obrigado.